Então, turma 41, se calhar vamos passar a nossa apresentação, então, pode ser? Alexandra, tens a palavra. Bom dia a todos, eu espero que estejam todos bem. Agradecemos que desliguem os vossos microfones e, em caso de terem perguntas, podem os ligar e fazerem as vossas perguntas. Então, a animação é diversão. O que muitos não sabem é que, apesar dessa capa leve que caracteriza esta área, estão objetivos relacionados com o desenvolvimento, a capacitação e a transformação. No Dia dos Namorados, a nossa turma desafiou a escola a participar numa atividade lúdica de modo a assinalar este dia. Obrigada pela vossa adesão e espero que tenham gostado. Contudo, nós que aprendemos a trabalhar com grupos de diferentes características, desde a idade à condição social, cultural e económica, logo percebemos que seria muito importante abordar um dos problemas atuais, que interfere com a vida de muitos jovens portugueses. Será que sabemos o que é a violência no namoro? As suas causas e consequências? Pensámos então que nada melhor que pedir à APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para nos ajudar nestas e noutras questões relacionadas com este assunto, que a todos diz respeito. Sem mais demoras, agradecemos a vossa presença e a da doutora Raquel Simão, a quem damos agora a palavra. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Deste lado tentarei corresponder o máximo possível a este desafio, que é um tema que continua e penso que continuará a ser um mote para muitos encontros entre jovens como vós, porque de facto continua a ser e será durante algum tempo, parece-me, pelos dados que vamos tendo, um tema que é urgente continuar a falar e a trabalhá-lo. Dizer-vos que é sempre com muito gosto que recebo convites como este que vocês me endereçaram, porque acaba por mostrar uma consciência perante aquilo que se passa à vossa volta, nas vossas vidas, não só na preocupação da informação que vocês querem levar a todos os vossos colegas, mas que sobretudo ela também fique em vós e que vos faça refletir, porque na verdade aquilo que nós hoje vamos falar, para além de falarmos na violência e no namoro, nós devemos sempre pôr em perspectiva aquilo que é uma relação de intimidade. E em razão do vosso desenvolvimento, da vossa idade, o que provavelmente começa a surgir nas vossas vidas é o aparecimento destas relações, é o início de uma descoberta, de um despertar para aquilo que é estar numa relação a dois. Isso parece-nos algo natural, e é, extremamente saudável também, e não queria que ficassem com a mensagem de que, para além de estarmos hoje a falar deste lado das relações de namoro, de um lado um pouco mais negativo ou menos saudável, que a ideia que seja passada é que todas as relações de namoro não são saudáveis, ok? Não. Na realidade, namorar é ótimo, as relações na grande maioria são saudáveis, mas na verdade existe, digamos que uma fatia deste outro lado que nem sempre corre como vocês esperam ou que vão encontrar características no parceiro ou na parceira que efetivamente sejam positivas de uma forma inicial. Portanto, o importante é ficarmos com a mensagem que existe, percebermos o que é, ficarmos também com a noção para nos despertar para determinados comportamentos, para que no futuro, quando se virem confrontados com eles, consigam ter as ferramentas necessárias para fazer a destrinça daquilo que está a ser positivo para vós ou não está, para vos ajudar também a construir o caminho naquilo que nós devemos aceitar ou não aceitar dentro de uma relação de intimidade, ok? Por isso, hoje será este o nosso momento de partilha. Dizer-vos também que quero que se sintam perfeitamente à vontade para ao longo da sessão falarem comigo.
está bem? Portanto, não vai ser necessário esperarmos pelo fim para vocês colocarem as vossas dúvidas. Basta dizerem, Raquel, olha, quero dizer isto, ou quero partilhar isto, ou tenho esta dúvida, e vamos fazer isto de uma forma interativa. Ainda que sejamos muitos, e agora com estas novas plataformas e estas novas formas de comunicação que estamos todos a aprender a interligar-nos a partir da distância, desta forma nós conseguimos, na mesma, comunicar e chegar uns aos outros, e portanto estão perfeitamente à vontade para isso, está bem? Antes de passar à informação que vos vou mostrar, à apresentação que vos vou fazer da violência no namoro, deixem-me apresentar também um bocadinho daquilo que eu faço no dia-a-dia. Eu trabalho na APAV já há alguns anos. Quando fiz o meu estágio, e agora lembrando-me de vós, que muitos de vocês vão começar os vossos estágios em várias entidades, eu também comecei o meu na APAV, já lá vão 13 anos, e também nunca imaginei que iria ficar nesta casa até hoje. Portanto, a importância de um estágio e daquilo que a vossa professora disse, da entrega, realmente é tão importante, porque acaba muitas das vezes por despertar em nós a missão, a paixão do trabalho pela causa em que estamos integrados. E quando fiquei, portanto, a trabalhar na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV trabalha com todos os tipos de vítimas de crime, seus familiares e amigos. Eu sou psicóloga de formação, presto apoio psicológico às vítimas de crime, aos familiares e aos amigos, e atualmente sou a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa. Comecei pelo Norte, não sou de cá, comecei pelos gabinetes do Norte e, entretanto, chego aqui a Lisboa, e agora, este ano de 2021, estou assediada então no gabinete da cidade de Lisboa, que é ao qual agora faço a gestão. Também, durante o ano passado, dirigi uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica em contexto de emergência, uma casa-abrigo com características muito específicas que foi iniciada com o propósito de corresponder a esta altura de pandemia, porque as situações de violência doméstica levaram a que houvesse um planeamento prévio para esta altura em que o confinamento poderia ser um fator muito perturbador para quem estivesse a viver uma situação de violência doméstica. Então, ao longo de um ano, estive e fui a diretora dessa casa, em razão depois de aceitar o desafio de Lisboa. Ela teve de ficar aqui um bocadinho de lado, mas estamos sempre integrados e a par de tudo aquilo que se vai passando. Sem mais demoras, vou então começar a passar-vos a mensagem e partilhar, e sintam-se à vontade para falar comigo. Agora vou precisar de ajuda, porque preciso partilhar a minha tela e preciso que me autorizem, certo, Ruben? Eu acho que já está mais que autorizada, mas temos aqui o nosso técnico Filipe, já está, não está? Aqui no canto inferior direito tem aqui um... diz apresentar, no canto inferior direito, é clicar. Deixem-me só ver, partilhar. Já conseguem ver, né? Não. Ainda não. Raquel, tem que clicar em apresentar uma janela, selecionar uma janela. Exato, já apareceu essa primeira janela. Ok, uma janela, eu partilhei o ecrã inteiro. A janela, pronto. E agora tem que ir ao ícone do internet cá em baixo, selecionar. E partilhar. Exatamente, seleciona o documento e partilhar. Já estamos a começar a ver. Não, ok, agora vemo-nos a todos. Estamos a ver é nós. Raquel tem que selecionar o seu documento. Quando... estas coisas. A Raquel, quando selecionar o ícone da internet, vai-lhe aparecer o seu documento. Então tem que clicar em cima do seu documento e depois então é que é partilhar. Então deixem só fazer uma coisa. É que não está a correr bem. Não, é normal. Nós já tínhamos preparado isto, Raquel, não há problema. Uma janela. É que eu não costumo utilizar isto. Depois, cá em baixo, o íconezinho da internet. Sim. Seleciona. E depois aparece-lhe uma janela com
esta imagem de todos nós e depois aparece o seu documento. Tem que ter o seu documento aberto. A questão é que eu vou abrir. Desculpem. Não há problema. Não faz mal, não faz mal. Eu não costumo trabalhar com esta ferramenta. Já passámos todos por isto. Filipe, entretanto, se quiseres dar indicações mais precisas, fica à vontade. Não. Conseguem ver? Na realidade. Não, já vem. Agora sim. Okay. Agora sim, Raquel. Pronto, eu neste momento já não vos vejo a vocês. Maravilhoso. Pronto, mas não há problema. Pronto, conseguem ver então, correto? Conseguimos. Boa. Antes de começar, dar-vos só aqui, ainda no desenrolar da apresentação de onde venho, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, só deixar-vos ficar aqui esta nota introdutória relativamente aos serviços que atualmente a Associação dispõe. Dizer-vos que ao longo do nosso território nacional nós contamos com 20 gabinetes de apoio à vítima, 4 equipas móveis de apoio à vítima e os polos de atendimento em itinerância. Portanto, tudo isto, mais o Sistema Integrado de Apoio à Distância, que é a linha 116006. Dizer-vos que esta linha é uma linha de apoio à vítima que funciona todos os dias úteis, das 9 às 21. É uma linha telefónica que é gratuita, confidencial. Quem está no atendimento destas chamadas são técnicos de apoio à vítima da APAV, ao qual qualquer pessoa pode contactar, expor a sua situação, pedir ajuda, denunciar e é reencaminhado para os gabinetes mais próximos em que a pessoa se encontre, ou efetivamente pode a situação resolver-se a partir também da linha. Portanto, deixo-vos ficar também esta informação como um recurso para divulgarem e para usarem se for caso disso. Falar aqui também de 3 redes especializadas que trabalham só exclusivamente com estas temáticas. Nós falamos de uma rede dentro da APAV que trabalha com familiares de vítimas de homicídio. Temos também um polo de atendimento e que trabalha só exclusivamente com vítimas de violência sexual, crianças e jovens, e uma unidade, um polo específico também, que atende somente vítimas de discriminação migrante e discriminação racial. Portanto, todos os gabinetes da APAV têm a componente de fazer um atendimento genérico a todo tipo de situação de crime. No entanto, depois temos estas 3 áreas que são focadas exclusivamente nestas intervenções de crime muito, muito, muito específicas. Relativamente às casas de acolhimento, temos 4 casas de acolhimento ao longo do país. Estas casas de acolhimento são direcionadas para mulheres vítimas de violência doméstica e os seus filhos e também uma casa para vítimas de tráfico. E também, neste momento, temos a gestão da linha internet segura, que, como vocês também devem calcular, e jovens que são, e vivendo hoje também neste mundo online, como podem calcular, é uma área à qual estamos cada vez mais a aprofundar e a desenvolver um trabalho de investigação e de apoio concertado com as necessidades que este mundo online nos traz, pelos perigos que a internet também representa, e que temos uma linha que efetivamente recebe as denúncias e pedidos de ajuda naquilo que diz respeito do cibercrime. Começando aqui por falar sobre a violência, eu poderia saltar já para o conceito daquilo que é a violência no namoro, que é algo que é muito específico. Vocês vão, quando virem agora esta definição e virem a outra definição da violência no namoro, podem ficar a pensar que é muito, muito semelhante, mas eu ainda assim decidi trazer aquela que é a definição geral daquilo que é um ato de violência. E porquê? Porque que eu gosto sempre de começar por aqui? Porque, em regra, quando estamos a viver uma situação de violência em contexto de intimidade, numa fase inicial, a tendência é não reconhecer que aquelas ações, que aqueles comportamentos são violentos e que é violência contra nós, contra um amigo, contra um familiar. Em regra, não há a percepção de que aquele comportamento seja isto. E porquê? Porque, tendencialmente, vamos buscar sempre ferramentas para conseguir desculpabilizar e aceitar aquilo que está a acontecer. Por muito que pareça estranho, por muito que nos deixe desconfortáveis, por muito que não sintamos que queremos este tipo de interação dentro de uma relação,
mas numa fase inicial há a intenção de enquadrar o que está a acontecer. E, em regra, este enquadramento cai sempre do lado da vítima. Em regra, é sempre a vítima que procura uma justificação para aquilo que lhe está a ser dirigido. Ou porque se atrasou e não avisou, ou porque eu usei uma mini saia e não devia ter usado, ou porque eu fiquei a falar com os meus amigos e não dei atenção ao meu namorado ou à minha namorada, ou porque eu não deixei que ele visse as minhas mensagens no telemóvel e ficou agressivo comigo. Ou seja, estas justificações, em regra, vêm sempre do lado da vítima para consertar aquilo que está a acontecer. E eu gosto sempre de trazer esta noção de violência por uma questão e que está ali sublinhada, que é o uso intencional. Por muito que possa às vezes ser chocante estarmos a remeter aquele comportamento violento para aquela pessoa, quase que de uma forma consciente, a dizermos que ele sabe o que está a fazer, na realidade sabe. E eu gostava que vocês ficassem com esta semente convosco, para que no futuro, ou na atualidade das vossas vidas, quem esteja ou não a passar por isto, levante aqui um bocadinho a ideia de que aquilo que está a acontecer, a outra pessoa que agride sabe que agride. Uma coisa é estarmos a falar de alguém que eventualmente possa ter um problema de saúde mental. Muitas das vezes também podemos falar de pessoas que possam ter perturbações da personalidade, mas isto não pode nem deve ser também a justificação para a aceitação e aguentar uma situação de violência. Mas na grande maioria nós não estamos a falar de pessoas que tenham problemas desta natureza. Nós estamos a falar de outro tipo de gestão das reações e das emoções que partem de alguém que sabe que está a fazer mal, que sabe que está a magoar, que sabe que está a insultar, que sabe que vai fazer sofrer, seja verbalmente, psicologicamente ou fisicamente. Portanto, como vocês devem calcular, ao longo destes anos que trabalho nisto, já fui ouvindo muitas coisas. E muitas das frases começam sempre por: eu sei que ele não quer fazer isto. Ele ou ela só é assim porque é muito nervoso, porque está com problemas em casa, porque os pais estão a divorciar-se, porque ele não vai passar de ano e já está a ficar nervoso e eu é que estou a pagar aqui um bocadinho a situação. Não. Todos nós entendemos que passamos por períodos de stress na vida. Todos nós temos múltiplas situações à nossa volta que podem levar-nos a um descontrole. Somos seres humanos. Só que há aqui um fator. Nós temos a capacidade de controlar. Nós, e quando identificamos que estamos a causar sofrimento no outro, nós temos a capacidade de recuar. E há muitas pessoas que não recuam. E continuam. Não identificam o problema, não se visualizam naquela posição e não têm qualquer empatia pela dor que estão a criar no outro. E, portanto, não havendo isto, há sempre a continuação destes comportamentos. Por isso, é bom ficarmos com a questão de que, quando alguém tem este tipo de ação, ela sabe o que está a fazer. E é por isso que está ali, então, sublinhado com o uso intencional da força, da coação, da intimidação contra terceiros, contra o companheiro ou contra a companheira, ou toda a forma de ação intencional que de algum modo lese a integridade física, emocional, ao nível dos direitos, a liberdade e as necessidades dessa pessoa. São manifestações e ações de agressão, poder e controle, de domínio e tentativa de anular ou de se impor sobre a outra pessoa. Dentro de uma relação onde existe violência, seja ela, e nós agora estamos a falar nas questões da violência no namoro, mas vocês vão perceber ao longo deste nosso momento de partilha que é muito frequente que vocês provavelmente ouvirem-me falar também na violência doméstica. Isto porque a violência no namoro, hoje, já se enquadra dentro do crime da violência doméstica. Antigamente não acontecia. Mas mais à frente vamos ver isso. O artigo penal já tem esta moldura em que estes relacionamentos estão dentro do artigo 152 do Código Penal, em que nós conseguimos perceber que estas relações de abuso só existem porque a grande fonte é a tentativa de domínio, do controlo e do poder. É por isso que as relações se tornam desequilibradas,
porque quem as vive, se pudéssemos imaginar uma balança, os dois não estão ao mesmo nível. Não é? Há sempre alguém que tende a estar de uma forma superior. E isto é intencional. Não é por acaso que acontece. Ok? Vamos ver aqui alguns mitos ou verdades. Não sei se vocês conseguem ouvir-me. Está tudo bem? Conseguimos. Raquel, há só aqui uma questão. A Raquel está a passar slides neste momento? Estou. Quer dizer, vou passar agora. Estão a ver? Vai passar agora. Pronto. É que eu tinha não, eu estive a falar sem passar. Tudo bem. É que aqui a conversa estava tão fluida que até parecia que tinha aqui um grande suporte até de imagem. Não. Os alunos começaram a perguntar se realmente estava a passar slides e nós não estávamos a ver, ok? Não, ainda não sei do primeiro. Está tudo ok. Raquel, já agora, pronto, já que interrompi, temos aqui uma pergunta de um aluno do INO que diz que, efetivamente, uma acusação de violência doméstica ou no namoro é realmente uma situação muito grave. Essa situação é muito grave. E se a APAV tem, de facto, algum meio de proteção relativamente a essa acusação? Não sei se na pergunta há aqui esta questão subliminar de não se ter a certeza de facto se essa acusação é verdadeira ou não é? E no fundo, qual é a posição da APAV no meio desta situação quando alguém é acusado de? Acusado de agressor? Exatamente. Ok. A nós, a APAV e entidades semelhantes, não nos cabe a nós aferir a verdade dos factos. Não é? Todas as pessoas que nos procuram e nos partilham a sua história de vitimação, o primeiro pressuposto é a aceitação daquela narrativa, não é? Daquele episódio de violência. Quem deve preocupar-se em defender-se de essa acusação é o arguido, é o denunciado, é o agressor. Ok? A APAV, nesse ponto, nem a APAV, nem qualquer outra entidade pode ou deve tomar uma posição dessa natureza. Quando alguém é confrontado com essa realidade, vamos imaginar que eu agora sou, o meu companheiro decide fazer uma queixa contra mim porque sou agressora na relação de namoro. Faz uma queixa, formaliza, ou vai à APAV. Eu tenho efetivamente que me preocupar, então, se não é verdade, em sede de direito, que é na justiça, de comprovar de que não sou. A nós, a APAV, não temos o movimento de procurar o outro lado e conferir a veracidade daquilo que nos chega. Ok. Obrigado, Raquel. Obrigado, Ino, pela tua pergunta. E, aliás, é muito interessante isso que estão a colocar, porque faz lembrar-me uma das coisas que está mais à frente aqui, que é um dos motivos pela qual as vítimas na violência no namoro e até às vezes já em violência doméstica em contextos de conjugalidade, mas na violência no namoro é muito frequente as vítimas não pedirem ajuda porque acreditam que ninguém vai acreditar nelas. Ou seja, se eventualmente associações que apoiam as vítimas de crime, se os órgãos de polícia criminal que estão ali para receber as denúncias numa primeira fase, ao ouvir a sua história, a informassem de que primeiro iriam averiguar se aquilo era verdade ou não, poderia e pode dissuadir todos os pedidos de ajuda. Porque, em regra, achamos que ninguém vai acreditar em nós. Portanto, todo esse lado de confrontação, de que alguém seja acusado de uma realidade destas, vai ter a oportunidade de também poder esclarecer o seu lado, de poder defender-se. Mas não começa essa defesa ou essa explicação, não começa junto de nós à PAV. Não é esse papel, embora certamente tenham essa preocupação, não é? De perceber se realmente há ali alguma questão mais de manipulação ou qualquer coisa, mas não é esse o vosso papel, não é? Não, é esse exato. Nós até o papel é acompanhar a vítima. Exato. Digo sempre aos meus, agora falando aqui também um bocadinho nos estagiários que oriento, que nos colocam muitas vezes essa questão, que é, Raquel, então imagina que nos vêm contar aqui uma história que não é verdade. Exato. O que é que eu faço? Se eu estou a perceber que a história não tem ali um fundamento, esse realmente não é o nosso papel. Exato. Porque quando isto chegar
a um ponto de averiguação na justiça, é lá que se vai apurar toda a verdade. Do nosso lado, cabe-nos a nós fazer os procedimentos que temos para agir nestas situações, partindo sempre do pressuposto que aquilo que está a ser-nos dito é a verdade e deixar que a defesa tenha lugar em sítio próprio, que é na justiça. Okay? Também dizer-vos que quando as situações trazem estes contextos um bocadinho mais de manipulação, de alguém que conta uma história que possa não ser exatamente uma situação de violência, em regra estas histórias, quando não são verdade, também caem. Exato. A própria pessoa que a conta chega a um ponto que também poderá não conseguir levá-la. Mas acontece-vos, Raquel, acontece-vos apanhar em casos em que as pessoas vos procuram no sentido de pedir suporte para levar uma história avante que não é verdadeira para prejudicar a outra pessoa? Isso acontece? Não acontece muito. Não acontece muito. Não acontece muito. Não. Pode haver uma situação ou outra e às vezes nem é uma questão de querer prejudicar. Por vezes pode ser uma situação da própria interpretação que ela tem do caso, não é? Que aquilo que nos está a ser feito é violência e pode não ser. Podem ser outras questões. Mas não acontece. Não acontece muito essa intenção demarcada, consciente. Não, pode haver um discurso ou outro mais empolado, mais manipulador, mais... acontece mais é os agressores procurarem-nos para, digamos, repor a versão deles, do que propriamente as vítimas que estejam a empolar uma realidade que não seja verdade. Ok. Peço só que sempre que haja perguntas, que me possa dizer, porque eu não consigo ver. Ok, Raquel, só aqui uma pergunta Claro. muito, muito concreta, mas eu acho que isto até pode parecer brincadeira, mas eu acho que isto tem que ficar esclarecido. Que é, em caso de traição, essa traição não legitima a agressão. Ou seja, eu vou ser mais concreto ainda, vou ser mais básico, para todos percebermos. Se um namorado trair a namorada, isso não invalida que possa haver agressões como penalização dessa traição, certo? Como é óbvio. Há muitos anos atrás, quando eu comecei... Pergunta, não é? Foi feita a pergunta. É muito bem feita, a pergunta foi feita. E até porque essa pergunta remete-nos para um tema que é muito interessante, que é o seguinte: há muitos anos atrás, quando eu comecei, era muito frequente as pessoas mais velhas até justificarem as agressões pelas traições. Porque o crime a traição não é um crime, ok? A traição não está contemplada em nenhum código penal, nem tem nenhuma moldura penal que a tipifique como um crime. No entanto, durante anos e anos, quem traía, digamos assim, e quem era traído, não é? No fundo, dentro de um relacionamento, via essa ação como um crime. Então era frequente, nos inícios, eu ouvir muitas pessoas dizer-nos isso, que tinham sido vítimas de traição. E que quase que isso legitimava, que dava ao direito de poder ter uma reação violenta para se proteger, para repor a dignidade perante aquela traição. Na realidade, a traição não é algo positivo, como é óbvio, dentro do relacionamento. Ninguém quer passar por isso, mas em nada na vida pode ou deve dar ao direito de alguém maltratar outra pessoa. Portanto, isso não é a razão, isso nunca poderá ser um objetivo de uma traição ou forma de a resolver com a questão de tu é que me traíste e levaste-me a esta loucura e agora já está. Se não tivesses feito. Muitas das vezes a vítima interpreta isso como uma aceitação. De realmente fui eu que fiz mal. Eu fiz uma coisa muito grave, eu traí. Portanto, o que é que eu estava à espera? Aceita esse castigo, não é? Aceita o castigo. Aceita esse castigo. Só que na realidade nós não temos o direito de castigar ninguém. De castigar, exato. Nem de punir ninguém. Portanto, a punição, muito menos com o uso da recurso. A punição mais severa que pode acontecer nesses casos é a pessoa seguir o seu caminho. É terminarem a relação e querem conseguir. Exato. Não é? Mas nunca usando o recurso à violência. Portanto, isto nunca dá ao direito a ninguém
de poder reagir desta forma. E mais uma vez, voltamos aqui ao conceito inicial da questão intencional. A pessoa sabe o que vai fazer. Não é? Ainda que possa ser motivada por um conjunto de emoções que tenha muita dificuldade em geri-las e agiu, sabe. Portanto, não pode ser legitimado, não é aceitável, não tem esse direito. Ok? Oh, Raquel, só mesmo para fecharmos aqui esta questão, porque o hino realmente ficou aqui com algumas questões. Na primeira pergunta que eu fiz sobre uma falta de acusação, e então o Hino Silva diz assim, mas assim um homem de vida normal pode ir preso injustamente, tem que pagar um advogado por uma acusação falsa, tem que sofrer consequências por uma difamação falsa, mesmo que a vítima minta? É assim, vamos ver. Quando nós fazemos a abertura de um processo, quando alguém se vai queixar, e nós aqui estamos a falar até de um crime que é de uma natureza pública, portanto qualquer pessoa pode denunciar este crime. Isso é um facto. Quem é acusado, assim como quem é vítima, tem e pode e deve exercer o seu direito de defesa. Um homem, e agora pegando no exemplo que estão a dar, que seja referenciado como um agressor dentro de uma relação, seja violência doméstica ou seja violência de namoro. O trâmite do processo vai decorrer e esta pessoa vai ser ouvida. Esta pessoa vai ter a possibilidade, logo também numa primeira fase, após o processo ter a sua abertura, de ser ouvido, dos factos serem narrados e serem juntos ao processo e vão ser analisados. Nem todos os processos seguem um curso até ao final, até chegarem a julgamento. Mas mesmo que chegue e que continue a história a não ser verdade, e que essa pessoa tenha factos com que consiga comprovar a sua verdade, pode e deve estar descansada em fazê-lo. E agora, pegando na observação que estavam a fazer de vai ter que pagar um advogado. No final disto tudo, se comprovar que era inocente, pode pedir uma indemnização. Se não tiver condições para pagar um advogado que o defenda, existe sempre, e é-lhe atribuído, um advogado do Estado. Portanto, que tem direito a um defensor. Ok? Todos os arguidos, agora dando-nos aqui uma informação um bocadinho à parte, todas as pessoas que são levadas a tribunal e que não tenham advogado, existem advogados diariamente nos tribunais que são imediatamente nomeados para serem o representante legal daquela pessoa. E ele não vai pagar nada por isso. Ok? Portanto, eu percebo a pergunta do ponto de vista de alguém que possa ser inocente, ter estes encargos, ver-se a perder dias a ir para tribunal e a ver-se enrolado num processo da qual não tem culpa. Mas também existe depois um lado reparador, nomeadamente da justiça, que vai e tem como dever reparar isso, esses danos. Agora sim, vai ter que provar então de que é inocente. Vai ter que fazer prova perante as acusações que lhe são feitas. E a vítima a mesma coisa. Vai ter que provar também aquilo que está a dizer. Sendo que na violência doméstica às vezes podem não haver provas factuais. Porque nós temos casos de violência, e isto também é importante falarmos sobre isto, há casos de violência psicológica tão demarcados, tão duros, mas onde só existe violência psicológica, não existe a violência física, e as vítimas têm muita noção de que não vale a pena ir com isto para a frente, porque ele nunca me bateu, nunca ninguém ouviu, não é? Mas a violência psicológica também se prova. E hoje em dia, cada vez mais, os magistrados que estão nos tribunais, conscientes para o fenómeno que é a violência doméstica, sabendo que muitas das vezes ela é silenciosa, não é difícil, não é assim tão difícil de comprovar uma situação de violência psicológica. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Não sei se Raquel se vai falar um bocadinho mais à frente sobre isso ou se não gostava de explorar isso. Como é que nós provamos então que há violência psicológica? Vamos pôr aqui um exemplo, não é? Há um conjunto de situações. Força. Primeiro, os profissionais hoje estão cada vez mais dotados também em saber identificar isso. Muitas das vezes estas vítimas recorrem ao apoio psicológico. E um apoio psicológico que é estruturado e que estabelece, obviamente, um diagnóstico sobre aquilo que está à sua frente, o profissional consegue perceber os danos, o impacto, o histórico
e fazer aqui a correlação de uma série de situações que mostram que aquele momento prejudicial da vida daquela pessoa teve aquela causa. Isto pode-vos parecer assim muito estranho, parece assim uma coisa muito numa nuvem, não é? Mas como é que... Não, mas é possível. Um histórico de vitimação onde tenham só existido episódios de natureza psicológica pode deixar danos tão mais graves do que aqueles que são de violência física. E isso num acompanhamento psicológico e numa perícia psicológica é possível extrair. E hoje a nossa justiça recorre muito a estes técnicos da minha área, da psicologia, para fazer este tipo de aflição e de acompanhamento. Quais são os sinais, Raquel? Imagina, eu agora sou um aluno do IDS e isso vamos ver mais à frente. Ok, então vamos seguir, vá. Isso vamos ver mais à frente. Mas são sinais. Vamos seguir. Não se preocupe. São sinais que nós conseguimos detectar em termos de comportamento, a tristeza, o isolamento, para quem está de fora, não é? Mas depois existem outros sinais e sintomas que quando a vítima os partilha num contexto mais reservado, que não é o do dia-a-dia, que nós observamos que aquele colega está meio estranho, que dentro de um contexto mais amparado, mais reservado, partilha-nos informação que efetivamente nós conseguimos correlacionar com o estado psicológico daquela pessoa. E daí estabelecer um diagnóstico sobre isso e substanciar isso que está a ser dito. Muito do nosso trabalho, e também falo do meu, temos muitas solicitações por parte dos magistrados, por vezes a pedirem-me relatórios de acompanhamento psicológico de determinada vítima, não é? Para efetivamente eu poder descrever se eu não vou falar sobre os factos que eu não vi, não é? Mas eu consigo, através do comportamento daquela pessoa e do humor daquela pessoa e de factos que ela me conta, correlacionar e devolver a possibilidade de os magistrados perceberem que aquela ação teve aquele impacto psicológico na pessoa e que aquele impacto psicológico tem um impacto na vida e na funcionalidade dela. E muito do meu trabalho também é esse, é depois também trabalhar a componente psicológica da vítima e recuperá-la no sentido de voltar à sua funcionalidade quando ela está posta em causa. Obrigado, Raquel. Okay. Então, vamos ver aqui alguns mitos e verdades que nós vamos ouvindo ao longo das histórias de violência no namoro. O ciúme. O ciúme é uma prova de amor. Muitos jovens, e também se calhar até já abro aqui um bocadinho a porta, também muitos adultos, não é? Mas a grande maioria que o ciúme é o que representa aquilo que eu gosto na pessoa. Quanto mais ciúme eu tenho, mais eu gosto dela. E quando nós vemos os nossos namorados ou as nossas namoradas a terem estas reações muito exacerbadas, muito ciumentos, a fazerem um escândalo, gosta mesmo de mim, isto é a séria, não me quero mesmo perder, não é? Há até quem diga que há o ciúme saudável, há o ciúme bom e há o ciúme mau. Não existe. Não há ciúme nem bom nem mau. Há só o ciúme. E eu atrevo-me a dizer que o ciúme é mau. Porque ainda que quase todos nós gostemos numa primeira fase de perceber que aquela pessoa está incomodada porque outras pessoas andam à nossa volta e isso até dá ali uma certa energia à relação, na verdade isto pode ser o princípio de um descambar muito complicado, porque o ciúme tem uma consequência, é a privação da nossa liberdade. Nós começamos a mudar. Começamos a mudar porque não queremos nos ver confrontados com aquelas reações, não queremos, e porque sabemos, na grande maioria, que aquilo que nos está a ser dirigido não é verdade, porque isto a dar-vos exemplos concretos de jovens que acompanho, porque eu não fui sair com o meu colega e o meu namorado diz que eu fui e eu estou farta disto, e não sei como é que é de provar que isto é verdade, porque eu não mandei mensagem nenhuma e ele insiste que sim, porque estão sempre a telefonar-me e eu não posso atender porque eu já sei que depois vai ser complicado, porque eu não posso ir com as minhas amigas ao cinema porque entretanto ele ou ela já me disse que eu vou sair é para estar com A ou B ou C. O que é que isto começa a fazer ao longo do tempo? Começa a fazer, nós deixamos de fazer a nossa vida normal.
deixamos de atender o telefone ao amigo ou à amiga, que afinal eram só amigos, mas como nós não queremos problemas para ninguém, deixamos de atender. Deixamos de ir ao cinema, porque já sabemos que quando voltarmos vai estar com uma cara que mete medo e vai ser ali uma pressão e um mal-estar que eu não vou querer aguentar. Mudei até a minha forma de vestir, porque efetivamente sempre que visto uma roupa um bocadinho diferente, que eu até gosto, mas já sei que vai dar confusão. Então o ciúme só faz uma coisa, o ciúme só nos tira a liberdade, que é tudo aquilo que nós na vida nunca podemos perder. É a liberdade de ser quem somos. Não é que a nossa liberdade tem de respeitar sempre onde a do outro começa, mas a nossa liberdade, enquanto seres individuais, é aquilo que tem que ir do princípio ao fim nas nossas vidas. É o nosso ADN. Eu sou uma defensora acérrima disso. E tento sempre que jovens como vós, que estão a iniciar os vossos relacionamentos, tenham sempre isto como um princípio. Quando iniciamos uma relação com alguém, obviamente que passamos a ter uma visão em dupla e não tão individualizada, não é? Para isso estávamos sozinhos, fazíamos a nossa vida. Quando contemplamos alguém da nossa vida, é natural que a nossa flexibilidade se ajuste, não é? Eu nem sempre quero comer sushi, portanto, se calhar vou ter que dar aqui a abertura para comer pizza, não é? Até nem gosto, mas se calhar até fazemos um meio-meio. É isto, não é? Trabalhar a relação, trabalhar a aceitação do outro, saber também ceder, isto é importante. Agora, perder a nossa liberdade, isso é que não. Não é? E o ciúme é isto que nos traz. Portanto, o ciúme nunca nos vai provar nada. O ciúme só nos vai mostrar o quão afastado dos nossos princípios individuais nós vamos cada vez mais ficar, em razão de quê? De que o outro esteja bem. Claro que nós numa relação devemos facilitar o bem-estar ao outro, mas não perdendo a nossa essência, não é? E isso o ciúme muitas vezes é o que traz. Oh, Raquel, só aqui uma chegazinha, uma pergunta. Filipe, claro. Obrigado pela tua pergunta. Filipe Ameira, quais são as formas de violência mais frequentes nas relações de namoro? Já vamos ver também. Ok. Mais à frente. Já vamos ver. A violência tem tendência a terminar quando as pessoas se casam ou passam a viver juntas. Isto é um mito. A grande parte das pessoas acha que nos relacionamentos de namoro, onde já existem aqui sinais de violência, se casarem ou se forem viver juntas, isto acaba. Porque agora eu tenho o meu tempo só dedicado àquela pessoa. Quando casar, isto acaba. E dizer-vos que estas mensagens que estou agora aqui a mostrar-vos são inferências mesmo que as pessoas nos foram sempre dizendo e que achavam. Só que quando casaram ou quando foram viver juntas, a situação da violência passou a ser muito mais grave. E porquê? Porque a pessoa está muito mais controlada, está muito mais sozinha. E, portanto, aquilo que aquele agressor ou aquela agressora depreendem é que têm uma liberdade muito maior de poder agir, porque aquela pessoa já não tem uma rede de suporte para poder continuar e, portanto, a pedir ajuda, por exemplo, e, portanto, o que acaba por acontecer é isto. Não passa, só piora. Okay? Uma bufetada ou um insulto não é violência e não faz mal a ninguém. Isto, de uma primeira fase, pode-vos parecer estranho. Claro que uma bufetada é violência, claro que uma bufetada faz mal, claro que uma bufetada dói, mas deixem-me dizer-vos que já conheci muitos jovens da vossa idade em que a desvalorização por este ato físico, violento, é enorme. A grande maioria das pessoas, sejam jovens da vossa idade ou até adultos que estão em relacionamentos violentos, uma das primeiras formas de violência física de que são vítimas é de uma bufetada. É um estalo que sai. E quase todas elas não reagem perante isso. E não sei se vocês já ouviram alguns discursos neste sentido, mas quantos de nós já não ouvimos, quando estamos a ouvir situações de violência doméstica, não ouvimos esta frase que é devia ser comigo, ao primeiro estalo havia de ver como é que era. Acabava logo, ou levava também, ou eu ia fazer queixa. Não, na grande maioria das vezes isso não acontece. As pessoas deparam-se com esta agressão e não fazem nada. E não fazem nada porquê? Porque sentem-se tão humilhadas, sentem-se tão tristes, pensam também que foi um episódio pontual e que nunca mais vai acontecer. Então há uma desvalorização muito grande sobre esse ato físico. Mas todos nós acho que somos capazes de pensar em que se levássemos um estalo agora de alguém, o qual horrível é. Não é? Portanto, claro que sim, claro que faz mal. A violência no namoro não é uma situação comum nem séria. Raquel, agora sim está a passar os slides, não está? Ou não? Não, estou a passar umas frases. Ok.
Desculpem, eu falo muito, se calhar tenho que... Não. Pronto, eu só descansar os nossos alunos. Não, estávamos preocupados porque eles estão a dizer, não, ainda não estamos a passar slides, ok. Não. A violência no namoro não é uma situação comum nem séria, pois esta também é uma premissa que muitas das pessoas têm a noção. Não, isto é uma coisa de miúdos, isto passa, isto resolve-se. A grande questão é que temos de olhar para aquilo que começa logo numa fase da vossa vida inicial, onde está esta presença de comportamentos, como algo que é sério, porque a aceitação destes comportamentos no aqui e no agora da vossa vida pode levar a que, numa fase mais tardia da vossa vida mesmo, leve um conjunto de informações acessórias a este momento de que aceitam aquilo que está a acontecer. Portanto, isto é um assunto que é sério. Não existe violência sexual no namoro quando se gosta de alguém. Este também é um ponto que é muito importante. A maioria das pessoas acha que dentro de uma relação de intimidade, a sexualidade é vista como algo de uma obrigação. Ou seja, eu tenho que fazer tudo aquilo que o meu parceiro ou a minha parceira querem, porque é o meu dever. E não. Portanto, nós só devemos partir para momentos de intimidade sexual quando nós queremos, como nós queremos e quando nós consentimos. Mas isto da violência sexual dava para nós fazermos aqui um seminário quase, porque eu posso-vos dizer que quando trabalhei em Coimbra, fiz um trabalho com jovens do ensino superior para avaliar o impacto da violência sexual nestes jovens e as percepções deles perante a questão da violência sexual era brutal. Posso-vos dizer que uma das frases que mais saía era: os rapazes, quando as raparigas diziam não, que não queriam, interpretavam aquilo como um sim, porque achavam que era um jogo de sedução. E muitos dos casos de violência sexual nas relações de namoro vêm de situações muito desta natureza, desta percepção. Eu pensei que ela queria, mas que estava a fazer-se difícil. Ou temos o outro lado do relato, que é: eu nunca quis fazer aquilo, mas como sou namorada dele, tive de fazer. E isto é um crime. Portanto, para que isto aconteça, para que a relação sexual aconteça, devem os dois consentir e estar à vontade naquilo que querem. Portanto, nem tudo é permitido quando se gosta de alguém. Deve-se fazer tudo o que ele ou ela gosta? Claro que não. Voltamos aqui um bocadinho ao princípio da liberdade que eu há pouco vos falava. Nós devemos promover momentos positivos para quem está connosco, mas não devemos deixar de ser nós, nem anular a nossa essência em prol do outro. Os rapazes nunca são vítimas. Isto é um mito. Até porque dentro das relações de namoro, o que as estatísticas nos dizem é que é de igual forma de rapazes e raparigas tanto podem ser vítimas, em número igual, como também os agressores também podem se assumir como rapazes e vítimas em número igual. Okay? Portanto, obviamente que sim, os rapazes são muitas das vezes, nos relacionamentos de namoro, vítimas de violência. É melhor ter um namorado violento do que não ter namorado nenhum. Isto é um bocadinho chocante, não é? Mas posso-vos dizer que há muitos anos atrás uma menina da vossa idade levantou-se numa ação de sensibilização, onde eu estava também a trabalhar com eles estes temas, e disse isto: eu prefiro que o meu namorado me bata, mas tenho um namorado, do que não ter namorado. Porque eu era a única do meu grupo que não tinha. E sentia-me mal por isso. Ou seja, estas questões às vezes da afirmação grupal, de aceitação no grupo, de querer também não ser diferente, pode levar a que aceitemos determinadas situações que de todo vão ao encontro daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas começa a ser estranho eu não ter namorada. E então eu vou aceitando isto. E claro que não. É muito melhor estarmos sozinhos com os nossos amigos e sim fortalecer uma relação de namoro que seja positiva, do que ficarmos numa relação que de positivo não nos traz nada. A violência no namoro é um problema privado. Isto é outro mito. É um bocadinho aquela ideia de o que se passa em casa fica em casa e não se conta na rua, não é? Isto tem de ser obviamente quebrado. E foi tão quebrado tão pouco que o crime da violência doméstica, onde a violência no namoro estará contemplada, foi tornado público. O que é isto? Tornar um crime público. Tornar um crime público perante a lei, ou melhor, os nossos crimes são tipificados desta natureza: público, semipúblico e privado. A violência doméstica passou a ser um crime público desde 2007, salvo erro, para que efetivamente este assunto não ficasse dentro de portas.
para que as pessoas que estavam a viver situações desta natureza pudessem receber apoio e ajuda de quem à sua volta, quem este quem? Família, amigos, sociedade, pudesse ajudar e que o pudesse denunciar. Portanto, isto não é um problema privado, isto é um problema da sociedade. Agora sim, violência no namoro. O que é esta definição? Falamos de um ato de violência que pode ser pontual ou contínua. Este pontual ou contínua também está ali sublinhado, porque isto também foi alterado no nosso Código Penal português, do crime da violência doméstica, porque há muitos anos atrás este crime nem sequer existia, está bem? O crime da violência doméstica não existia. O que existia era um crime de ofensas à integridade física. Ao colocarem a questão da violência no namoro dentro da violência doméstica, também introduziram isto, em que basta acontecer só uma vez. Porque na leitura do crime anterior, não. Tinha que ser muitos episódios, a pessoa tinha que estar a viver isto há muitos anos. Um estalo não era considerado violência. Não dava a oportunidade de alguém dirigir-se a uma esquadra e denunciar esta agressão dentro de um contexto de intimidade. Okay? Portanto, pode ser pontual ou contínua, pode ser cometida por um dos parceiros, ou por ambos, pode ser uma questão de violência cruzada, não é? Ambos tratarem-se mal, numa relação de namoro, em que o objetivo era aquilo que eu falava inicialmente, o controlar, o desvalorizar, o diminuir e ter mais poder sobre a outra pessoa. Vamos entrar agora aqui um bocadinho nesta questão das formas, não é? A violência no namoro não é apenas bater, existem outras formas que há pouco já falava quando estava aqui a introduzir um bocadinho o que é a privação da nossa liberdade, e que pode efetivamente passar por este tipo de ações, não é? Gritar, falar sempre de uma forma agressiva, atirar objetos. Esta questão do atirar objetos é muito interessante, porque em regra quando o agressor ou a agressora atiram ou partem objetos em razão da discussão que estão a ter, da agressividade em que estão imbuídos, em regra nunca são objetos deles, são sempre objetos da vítima. Estragam sempre coisas da vítima, nunca estragam as coisas deles. Isto é intencional, ok? Portanto, deixar aqui também esta nota. Também ficar aqui com a nota de que quando alguém começa com este tipo de atitude, de partir telemóveis na discussão, de mandar uma cadeira ao chão, de rasgar a roupa, isto é um sinal de que a pessoa, por enquanto, ainda está a deslocar a sua raiva, a sua agressividade para um objeto. Com o tempo, isto deixa de acontecer e esta agressividade passa a ser dirigida a nós, ao nosso corpo. É aqui que vamos vendo a escalada de comportamento até chegar a um ato de violência física. O ameaçar a pessoa, ser possessivo e controlador, empurrar, prender ou agarrar, pressionar para ter relações sexuais. Agora sim, respondendo à pergunta que há pouco estavam a fazer sobre as formas de violência, temos a questão física, não é? Que passa aqui por atos mais corporais, de provocar lesões mais físicas. Temos a violência sexual, como obrigar a praticar atos sexuais, que a pessoa não consente, que a pessoa não quer, forçá-la a ter essa intimidade sem a sua vontade. A verbal, não é? E esta verbal passa por insultar, chamar nomes, humilhar, intimidar e ameaçar o outro. E a violência psicológica, como estragar, partir objetos, controlar a sua maneira de vestir, controlar aquilo que faz nos tempos livres, controlar com quem é que se dá, controlar as suas telecomunicações, controlar tudo o que é da sua vida, e ameaçar, obviamente, em terminar a relação como estratégia de manipulação. Ou um bocadinho aquela questão também de, se contares a alguém que isto está a acontecer, eu mato-te, ou eu bato na tua irmã, ou eu vou mostrar as tuas fotografias, ou eu vou enviar os vídeos que nós temos aos nossos colegas. Portanto, tudo isto está dentro desta situação da violência psicológica. A social acaba por ser também este controle que tem sobre a vida dela, não é? Por vezes isto acontece à frente dos amigos, à frente da família, e é interessante que, para além disto ser uma forma de violência, também é uma consequência no impacto da vítima. A vítima fica sem vida social, fica completamente enredada dentro desta teia, destes comportamentos, e fica sozinha. Por isso é que é um dos perigos também de ficarem numa relação desta natureza, porque quando forem a ver não têm ninguém. Na violência no namoro, tipos de crime: maus tratos físicos ou psíquicos, ameaças, coação, violação da correspondência, difamação, injúrias, violação. Estes são os subtipos
de crime que se encontram dentro do crime da violência doméstica e que são os que mais surgem. Vamos então ver porque é que as vítimas muitas das vezes não procuram ajuda. Há pouco já vos falei um bocadinho disto, não é? O facto de não se reconhecerem enquanto vítimas daquela situação durante algum tempo faz com que fiquem dentro desta bolha, não contem a ninguém. Porque é muito difícil nós aceitarmos que somos vítimas de alguma coisa. Ainda para mais hoje, não é? Na sociedade que temos, uma sociedade super informada, esclarecida, cheia de ferramentas à minha volta, de pessoas a quem eu possa recorrer, mas é muito complicado dizer que sou vítima de uma situação de violência no amor. É muito complicado de assumir que, então eu alguma vez admiti que isto ia acontecer, eu não sou vítima, não, isto não acontece. E isto acaba por retardar os pedidos de ajuda. Motivos pelos quais muitas das vezes vivemos estas situações. Primeiro, porque, como eu comecei logo no início por dizer, eu acho que sou eu a culpada daquilo que está a acontecer. E, portanto, se eu acho que sou a culpada e que tenho aqui uma grande influência nos comportamentos dele ou dela, eu tenho que mudar. E para eu mudar, eu preciso de tempo. E tempo esse que me leva a ficar ali. Quando damos conta, já se passou 1 ano, já se passou 2, e eu continuo dentro desta relação tóxica, dentro desta relação abusiva. Não sabem como fazer. Ou seja, eu vou contar isto a quem? Quem é que vai dar importância a um assunto destes? Não é? Não vão acreditar e, portanto, nem sabia que isto era um crime, eu nem sabia que podia pedir ajuda. E o que é que eu faço? Portanto, o desconhecimento leva-me a ficar ali. Não acreditam que os profissionais possam ajudar, porque quando nós estamos a viver muito um problema, em regra é isto que pensamos, não é? Ninguém de fora o vai compreender tão bem quanto nós e de certeza que não vão ter nenhuma solução para mim. Portanto, eu vou ficar. O não querer ficar sozinho, que vai ao encontro daquilo que há pouco falávamos de jovens que pretendem antes ter uma relação abusiva do que não ter nenhuma, e posso-vos dizer que é muito frequente jovens da vossa idade dizerem isso, que é, mas eu não quero estar sozinho, eu detesto estar sozinho e eu preciso ter um namorado ou uma namorada. E, portanto, acabam por ficar. Ter vergonha do que se está a contar, daquilo que está a viver. A questão da vergonha talvez seja um dos fatores de maior presença dentro das relações abusivas, sejam elas quais forem. A vergonha de contar que aquilo acontece, que a nossa relação é caracterizada daquela forma. Ter medo que o namorado ou a namorada lhe faça mal, e este fazer mal já é as campainhas a tocarem com medo de algo físico mais grave, que as ameaças se concretizem, ou que faça mal a si próprio e contar a alguém o que está a acontecer. Desculpar e entender as razões do namorado, tudo aquilo que falei no início. E, obviamente, que a esperança da mudança é aquela que mais está presente em todos os relacionamentos. Isto porquê? Quando nós começamos um relacionamento com alguém, em regra, digo eu, é porque é uma coisa boa. Não é? Não é só porque tem uns lindos olhos, não é só porque tem um sorriso lindo, mas porque, para além disso, já me deve ter proporcionado sensações boas, emoções boas, já fizemos coisas boas juntos. E quando o aparecimento de um comportamento diferente deste surge, não é? Em que a pessoa começa a ficar mais agressiva, a falar mal, a controlar-me, eu vou sempre lembrar-me que um dia isto já foi bom. Ele já foi aquela pessoa. Portanto, ele ou ela já foi aquela pessoa. Portanto, ele pode voltar ou ela pode voltar a ser aquilo. Ok, então eu vou trabalhar para isso. E ela vai mudar. Eu sei que vai. Não vai. Pronto. Vai se a própria pessoa se consciencializar que os comportamentos que tem não são positivos. Nem para ela, nem para o outro com quem está a dividir a vida, né? E a dividir o seu tempo e os seus afetos. Portanto, na realidade, esta esperança de que ele ou ela vão mudar, muitas das vezes são a âncora, digamos assim, a que as pessoas se agarram para permanecer numa relação. Então, direitos numa relação de namoro, já fomos falando sobre elas e por isso vou passar aqui um bocadinho mais à frente, mas estes são os nossos direitos dentro de uma relação, não é? Não ser abusado, não ser maltratado, sermos livres nas nossas opiniões e nas nossas decisões, não assumir a responsabilidade pela ação do namorado daquilo que está a acontecer, ou seja, eu não sou a culpada por esta pessoa ser agressiva, recusar ter relações sexuais sempre que não seja a minha vontade,
acabar esta relação quando eu quiser e nunca me sentir pressionada, ou pressionada a fazer o que quer que seja contra a minha vontade. Isto é o direito que eu tenho dentro de uma relação de namoro. Também temos deveres, não é? Como em tudo. E a questão dos deveres leva-nos um bocadinho ao outro lado de quem agride, não é? Que por vezes esquece, ou melhor, foca-se só nos seus direitos, esquecendo-se nos seus deveres para com o outro. E os deveres que nos dizem é prestar atenção ao que o nosso parceiro ou parceira expressa, quando nos começa a dizer que não gosta de determinada atitude, começa a ter medo, que chora na minha presença, que eu percebo que está a sofrer com a minha conduta, com aquilo que eu lhe estou a fazer. Respeitar e reconhecer os sentimentos da outra pessoa e reconhecer os limites das suas ações. Não ameaçar o namorado ou a namorada, não humilhar, não maltratar. E não partir do princípio que sabemos que o namorado quer fazer em termos do contacto sexual, que quer fazer aquilo que eu quero fazer e que o consentimento está mais que anuído e aceite. Eu tenho que ter atenção à pessoa que está ao meu lado, perceber os seus sinais, por vezes quando não consegue dizer-nos verbalmente, ter essa sensibilidade para, obviamente, perceber até onde é que eu posso chegar, até onde é que eu posso ir, sem ferir e sem maltratar. Sinais de alerta na vítima, dentro aqui da questão da violência no namoro. Atenção, que estes são alguns dos sinais que eu elenquei que nos vão chegando, não é? Que eu vou observando e que profissionais como nós vamos tendo em conta, mas dizer-vos o seguinte: estes são aqueles que são meramente ilustrativos. Há pessoas que podem não expressar nada, pode parecer que está sempre tudo bem, mas há sempre ali um pequenino, para quem estiver mais atento, que pode detectar que aquela pessoa esteja a viver uma situação de violência. Ok? Então, relativamente aos sinais físicos, são os mais evidentes. Nós, quando vemos alguém com uma lesão física, temos tendência a perguntar: então, o que é que te aconteceu? Não é? E aqui, os hematomas, fraturas, dores de cabeça. Isto aqui, a questão das dores de cabeça e o cansaço está muito relacionado aos sinais psicológicos. São as consequências físicas dos sinais psicológicos, está bem? Agora, o que é mais evidente são as fraturas, são as lesões externas, que tendencialmente nós perguntamos logo o que é que foi. O que é que te aconteceu na cara? O que é que tens, não é? Pronto. E que as pessoas tentam esconder e dar aquelas desculpas que caíram, que não viram a porta, pronto, este tipo de situação. Portanto, estes são os mais evidentes. Os sinais psicológicos que podemos encontrar, estamos a falar de questões de ansiedade, de depressão, isto já mais a longo prazo. Baixa autoestima, perda de confiança, sentimentos de culpa, problemas do sono, problemas alimentares, problemas também ao nível da concentração, envolvimento em comportamentos de risco, desinteresse face a uma série de atividades da sua vida, o isolamento, a tristeza que vai sendo evidente no comportamento daquela pessoa. Os sinais sociais, temos a vergonha, conflitos com a família, conflito com os amigos, porque muitas das vezes os amigos começam a perceber que alguma coisa não está bem e começam a pressionar. Não é? Medo de estar sozinho, evitamento de pessoas, locais ou atividades, isto remetendo ali para as questões do ciúme. Lembram-se quando eu dizia que nós começamos a evitar de estar, de falar, começamos a ficar isolados socialmente, perda de interesse nas atividades do dia-a-dia e, obviamente, isto acaba também muitas das vezes por ter reflexo na escola. Não é? Sinais de alerta no agressor. O que é que nós às vezes conseguimos observar por parte de quem agride? Seja ele rapaz, seja ela rapariga. Insultar o namorado em público, percebermos que há sempre ali uma zanga permanente, uma forma de falar que é estranha, um comportamento de controle exacerbado. No passado desta pessoa, por vezes conseguimos encontrar históricos de vitimação, muitas vezes bullying, e que leva aqui a algumas dificuldades de controlar emoções e muito rapidamente explode até à frente dos amigos. Ameaças de se magoar a si ou ao outro, a destruição dos objetos do namorado e o ciúme extremo, como sempre aqui o ciúme. Já falámos sobre o artigo 152, eu já vos fui falando sobre isto, mas deixo-vos aqui aquilo que aparece no nosso Código Penal, é isto que está escrito ali, no artigo 152. Este artigo, este crime, ao longo dos anos tem vindo a ser aprimorado
E deixem-me dizer-vos que, por muito que muitas das vezes nós digamos que a justiça não funciona, que não se faz nada, deixem-me dizer-vos que Portugal é dos países que melhor tem a lei da violência doméstica formulada. Muitos países vêm ao nosso Código Penal português para construir as deles, que também não as tinham. E o que é que este artigo aqui nos diz? Na linha B, o primeiro fala-nos que quem de modo reiterado ou não, lá está, aconteça uma vez, 2 ou 3 aquela agressão, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo os castigos corporais, privação da liberdade e ofensas sexuais, ao cônjuge ou ex-cônjuge, ou seja, as pessoas que casaram e que se separaram, a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro, lá está, foi incluída aqui a questão do namoro dentro deste crime, ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação. Isto, a relação análoga à dos cônjuges, faz-nos lembrar as pessoas que vivem juntas e que não são casadas, ok? As uniões de facto. A progenitor de descendente comum em primeiro grau, a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, da deficiência, doença, gravidez ou dependência económica com quem ele coabite, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. Estes artigos todos, dizer-vos que dentro do artigo 152 temos também, e ele consolida também, a violência contra idosos, a violência contra crianças e jovens, a violência no namoro e a violência conjugal. Ok? Neste artigo, todos estes crimes estão aqui dentro do 152. Pronto, lá está. Sim. Peço desculpa. Claro. É assim, eu não sei se vocês sabem, mas nós ainda estamos a ver apenas o primeiro slide. Não sei se é suposto. O primeiro? Nós ainda só estamos a ver o primeiro. Estamos a ver aquele que diz violência no namoro, 25 de março de 2021. A sério? Sim, era isso que nós lhe queríamos chamar a atenção há pouco. Ah, mas eu já vou muito avançada. Pois, é que estava a fluir tão bem, não... Quando o Ruben me disse isso, eu não tinha saído ainda do primeiro. De facto. Okay. Mas depois você foi passando e o professor voltou a chamar a atenção sobre e você já estava mais à frente, já devia estar agora. Vocês não estão a ver nada. Você está em modo de apresentação. Estamos muito atentos. Então é por causa disso. Não, quer dizer, eu tenho aqui em baixo que diz que está a partilhar uma janela e depois diz parar a partilha. Não, mas tem de ser, não pode ser em modo de apresentação, porque senão nós não conseguimos ver os slides que você está a passar. Mas atenção, eu não pus modo de apresentação, eu coloquei aquela da janela. Raquel, tem que clicar sempre em cada slide. Porque se passar automaticamente, eles não passam automaticamente, tem que ir clicando em cada slide. Ok. E agora? Como é que eu saio daqui? Não precisa de sair, é só selecionar, experimente selecionar outro slide. Um slide qualquer. Vou tentar sair daqui, vou tentar fazer uma coisa. Ok, pronto, já vimos outro slide, está a ver? Tem que ir clicando em cada slide. Exato, lá está, eu tinha posto em modo de apresentação. Acabou a emissão de rádio, então vamos ter aqui uma emissão mais interativa com a oportunidade. Não, isto é para fazer valer a sua capacidade de comunicação. Portanto, nós continuamos aqui ligadíssimos. Ai, que seca, desculpem. Não faz mal. Ok. Pronto, era isto que eu estava a falar, a questão do artigo 152. Bem que eu podia estar a dizer-vos a linha A, B ou C, que vocês não viam nada. E que este crime, de facto, engloba todos estes, estão contemplados dentro do artigo 152. Está bem? Por isso é que eu falei na criança dos jovens, das pessoas idosas, a violência conjugal e o namoro, é o crime da violência doméstica. O procedimento criminal para quando alguém quer apresentar e formalizar uma denúncia. Lá está. Sendo que isto é um crime público, eu, enquanto amiga de alguém que vive esta situação, eu posso ir denunciar. Antigamente isto não se podia fazer. Ou seja, tinha que ser sempre a própria pessoa a formalizar a queixa e poderia retirá-la quando quisesse. Nesta fase da vida, não. O crime mudou nesse sentido.
A vítima já não pode retirar a queixa que apresenta em determinado momento. E porquê? Porque se entendeu que muito provavelmente muitas das queixas que eram retiradas a meio dos processos eram em consequência de ameaças. E então o Ministério Público decide que vai ser ele a tomar essa decisão. Se o processo vai avançar, se não avança, mesmo que contra a vontade da vítima. Okay? Como é que se faz esta denúncia? Faz-se junto dos órgãos de polícia criminal, como PSP, GNR ou diretamente no Ministério Público. A apresentação de uma denúncia é gratuita, portanto a pessoa não paga nada. Isto aqui é importante estar aqui porque muitas das vezes muitas pessoas dirigiam-se à polícia e a informação que tinham era que tinham de pagar. E isto não é verdade. Portanto, é uma queixa aqui completamente gratuita e o processo depois terá os seus custos, mas não naquele momento. Vamos então ver como ajudar e como pedir ajuda. Ficam aqui algumas dicas para vocês, está bem? O que fazer quando conhecemos alguém que é vítima? Em primeiro lugar, quando conhecemos alguém, diz-nos ali que devemos estar preocupados com a sua segurança. Sim, isto deve ser um alerta. Perceber em que circunstâncias é que isto está a acontecer e se esta pessoa que eu conheço está numa situação de risco. Primeiro, avaliar isso, porque muitas das vezes a vítima não tem a percepção do risco que corre. E por isso também não tem ali uma interação de terminar logo com a situação, porque acha que as ameaças de que é alvo nunca vão acontecer. E por vezes quem está de fora consegue ter uma percepção mais real, não é? E isso devemos ter isso em atenção. Ajudá-la a perceber que ela não tem culpa sobre o que está a acontecer, sermos apoiantes, escutá-la do princípio ao fim. E quando eu digo este escutá-la, é mesmo isso, é escutar, não é estar a ouvir e a questionar. Quando nós estamos a contar alguma coisa a alguém e quando começamos a devolver a questão de olha, mas porquê que nunca contaste isso a ninguém? E porquê que aguentas isso? Este porquê no início é extremamente condenatório, não é? Parece que já estamos a tirar novamente a culpa. Parece que tu estás nisto porque queres. Portanto, não tentemos escutar e depois formular hipóteses com a pessoa, sem serem porquês condenatórios. Acreditar naquilo que a pessoa nos conta. Vai ao encontro da primeira pergunta que vocês me dirigiram, não é? Não começar por fazer um interrogatório para aferir se aquilo é verdade ou não. Vamos ouvir, vamos escutá-la e acreditar que é verdade. Reconhecer e valorizar aquilo que ela sente, porque só quem passa pelas situações, isto é tão básico, não é? Que toda a gente sabe isto, ou seja, só quem passa por estas situações é que sabe aquilo que sente. Incentivar a contar à família, informar sobre os recursos disponíveis na comunidade, incentivar a procurar ajuda e ajudar a traçar um plano de segurança. Se a pessoa ainda estiver a viver na relação relativamente a este plano de segurança, ajudá-la a perceber e o próprio perceber que é importante optar por locais públicos, movimentados, ou seja, não procurar o isolamento, não estar sozinha. Poder contar com alguém no sentido de dizer onde é que vai, se tiver medo de ir para algum lado com esta pessoa, a que horas é que regressa, gravarem contactos telefónicos, terem até um código se for preciso pedir ajuda, que um amigo perceba o que é que aquilo quer dizer, porque pode estar sozinho e não ter como sair da situação. Se a pessoa terminou ou está para terminar a relação, deve-se mudar aqui um bocadinho as rotinas da vida, ou seja, se calhar eu não vou sempre fazer o mesmo caminho para a escola, provavelmente se calhar vou aceitar a boleia de um amigo ou de uma colega que me vai levar, se calhar vou pedir aos meus pais para estar mais presente nesta fase. Sempre que esteja sozinha e o agressor ou a agressora a encontre, tentar o mais rápido possível ir para um local público onde estejam outras pessoas. E, claro, conseguir também aqui antecipar, e fazendo isto também se consegue antecipar alguns momentos de perseguição ou de assédio por parte do agressor ou da agressora. Quando nós já temos os relacionamentos que terminam, mas a outra parte não aceita, muitas das vezes é quando a violência mais se agudiza. É importante não cedermos constantemente às questões de conversas sucessivas para apaziguar e para conversar. Fala-se uma vez, clara e assertivamente de que não, portanto, eu não quero isto, vamos parar, ok?
Se isto continuar, falar com alguém, contar a alguém e nunca estar sozinho com esta pessoa nestas conversas. Portanto, não alimentar este contacto, porque senão o que a outra pessoa vai fazer é usar sempre isto como um recurso para ter continuamente conversa. Não responder a mensagens, não atender os telefonemas, presentes que nos chegam às vezes em jeito de reatar o relacionamento, não aceitar, portanto, não continuar a desenvolver a ligação com essa pessoa. Não é? Não se sentir culpado pelo que está a acontecer, falar sempre com alguém de confiança e contar, procurar ajuda e passar e pedir-lhe que caso aconteça alguma coisa, alguém deve saber que aquilo está a acontecer na nossa vida. Imaginem, já tive situações de jovens que ficaram sujeitos ficaram sob a privação da sua liberdade, portanto um namorado que trancou a namorada em casa e ninguém sabia dela, como nunca ninguém soube, vocês estão a imaginar, não é? Nem os amigos, nem a família, nunca ninguém sabia que estava a passar-se aquilo na relação, a rapariga não aparecia. Se alguém soubesse que efetivamente isto estava a acontecer, a intervenção tinha sido muito mais rápida. Não é? Portanto, contar a alguém da nossa confiança é muito importante. Aqui já vos falei nisto, ou seja, até dos presentes. Ali diz e remete-nos para a questão para não os devolver. E isto porquê? Porque muitas das vezes é essa reação. Eu não quero nada disto, eu vou mandar de volta. Não, porque esta pessoa vai sempre interpretar que vai haver sempre um elo de comunicação. Há um troca e leva, um leva e traz, portanto, vai promover isto. E de todo, que é isso que se pretende. É importante anotar todos os episódios que vão acontecendo, datas, locais, isto porque se eventualmente for necessário fazer a formalização da queixa, para quem vai receber esta queixa e quem tem o poder de decidir e de aplicar medidas de segurança, possa receber uma informação que tenha um fio condutor e que perceba a persistência e a gravidade dela. Portanto, se eu for apresentar uma queixa e conseguir logo fazer o elenco dos factos todos direitinhos, vai ajudar a que a percepção seja mais concertada para agir também no meu caso. Sei que às vezes isto é um bocadinho doloroso, parece que estamos a fazer um diário, mas na realidade depois faz muita diferença. A quem é que se pode pedir ajuda? Só dizer uma coisa muito rápida. Malta, claro, estamos a registrar as vossas perguntas interessantíssimas. A Raquel já vai dar resposta. Vamos só deixar que termine aqui esta exposição, está bem? Okay. Obrigado. A violência no amor, a quem é que se pode ajudar? A quem é que nós podemos pedir ajuda? Na escola, aos nossos professores, a quem temos mais confiança, alguém que seja uma referência para nós, aos nossos amigos, em entidades como a APAV, denunciar, portanto, às autoridades, seja a PSP, a GNR, o Ministério Público, como eu já disse, e num caso extremo e de perigo imediato para a vossa vida, podem e devem contactar o 112. Okay? Por fim, deixo-vos aqui a nossa organização, deixo ali o alerta para o 116-006, de forma a que se precisarem, se conhecerem, se quiserem contactar, estão perfeitamente à vontade e, portanto, deixo-vos aqui esta nota e, sem menos importância, dirigir-vos o meu obrigada por estarem aí do vosso lado, por terem aguentado grande parte da sessão sem ver nada e estarem a ver-me aqui só a falar e obrigada por estarem aí. Estou perfeitamente disponível para as perguntas que têm para mim. Raquel, fantástico, obrigado. Eu acho que foi super importante. Quer dizer, tenho aqui uma data de coisas que depois vou também explorar com os meus alunos, mesmo em termos de relação, aquela questão da pergunta do porquê, não é? Nós também falamos muito nesse tipo de abordagem. É fantástico que eu registrei e certamente vai ser muito importante. Agora, vou passar aqui às perguntas que nos foram fazendo pelo YouTube. E depois, aqui, quem está na sessão Meet, eu acho que até seria mais interessante vocês poderem fazê-las, vocês em vez de ser eu aqui a ler. Há aqui uma pergunta muito interessante da Maria Anciães. Maria, obrigado. Qual é a diferença entre o ciúme e a desconfiança? Isto talvez não muito tão direcionado com a nossa sessão, mas vai lá dar, não é? O ciúme e a desconfiança? A desconfiança. Bom, o ciúme e a desconfiança levam-nos... Eu não iria tanto por uma... Primeiro, acho que não é comparável, não é?
penso que não dá para fazer essa distinção entre o ciúme e a desconfiança. O ciúme é uma emoção, não é? Ou melhor, é um sentimento. Nem é tanto uma emoção, é um sentimento. Porque os sentimentos são aquilo que nós racionalizamos. Uma emoção é aquilo que eu sinto no imediato. Se a minha porta bater agora, de repente eu vou assustar-me. E aquilo que o meu corpo sente na emoção do susto, isso é uma emoção. O ciúme é um sentimento que eu vou formulando sobre determinada opinião que eu tenho sobre determinada situação, vou racionalizando aquilo, vou construindo, e é assim que se constrói um sentimento. Só que é um sentimento que é negativo. A desconfiança não. A desconfiança é algo que, perante algumas situações que possam estar a acontecer, me levam a querer pôr em causa a veracidade delas ou não. Penso que ambas têm uma coisa em comum. É que isso pode ter muito a ver com as minhas inseguranças. Por isso é que se calhar eu tenho ciúmes de alguém, que posso ser mais insegura de mim, e que não sou propriamente, isto falando, não é? Aquilo que as pessoas em regra vão pensando, que não sou suficientemente aquilo para estar ali que a pessoa me vai trocar. E a desconfiança também. É porque também estou insegura. Porque não tenho que estar sempre aqui a pôr em causa alguma coisa. Portanto, eu acho que nem ciúme nem a desconfiança podem ser comparados. Ok. Obrigado, Raquel. Ainda a Maria fala aqui numa questão que é, se por exemplo, eu recusar ter relações sexuais com o meu namorado e ele ficar chateado comigo, se é considerado uma forma de violência ou de agressão psicológica? A única forma de violência psicológica que vejo aí é ele ficar chateado com ela. Ok. Acho que respondi. Sim, claro, está bem respondido. Eu é que estou aqui a perceber já aqui as próximas perguntas. Ok, se a APAF pretende fazer campanhas para alertar sobre os sinais e tipos de violência doméstica ou só acompanhamento à vítima, eu acho que isto está respondido por esta nossa sessão, não é? Ok. Como podemos denunciar uma violência psicológica? Da mesma forma que podemos denunciar uma física, ok? O caminho é o mesmo. Esta denúncia pode ser feita, imaginem, podem contactar a APAV, podem expor a situação. Em alguns casos nós podemos fazer chegar a denúncia ao Ministério Público. Outros, em que as pessoas o queiram fazer, podem dirigir-se à PSP, à GNR ou diretamente ao Ministério Público e dizer: eu quero denunciar uma situação de violência no namoro ou uma situação de violência doméstica, e vão contar os factos, mesmo que seja só com o conteúdo de violência psicológica. É contar aquilo que está a acontecer. Isto pode parecer-vos muito estranho, da componente prática, que é, então, mas eu chego ali e conto, olha, ele trata-me mal, ele insulta-me, humilha-me, e é isto. É. Só que de uma forma estruturada, não é? Vão partilhar o impacto que isso tem na nossa vida, vão contar episódios, vão dizer o que é que está a acontecer, e a denúncia é formulada perante esses factos psicológicos. Sim. Claro. E o facto só de nós podermos falar sobre isso pode realmente fazer com que a situação melhore, não é? Porque o próprio pode... Vamos pôr aqui uma questão muito, muito concreta. Se um aluno da nossa escola falar com algum professor ou com a psicóloga da escola, em determinadas alturas essa pessoa até pode ajudar o próprio aluno a ter ferramentas para conseguir a sua vida melhor. Claro que sim. Por isso é que é tão importante partilhar. Não é que muitas vezes sentimos que não queremos contar, que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, mas nestas circunstâncias é muito bom criar uma rede de suporte, é muito bom poder encontrar no outro o relembrar das ferramentas que eu tenho, porque todos nós nascemos com uma caixinha de ferramentas, só que elas às vezes desengonçam-se um bocadinho dentro da caixa, e quando nós partilhamos com os outros, conseguimos voltar a reconhecer que as nossas estão lá. E por vezes vamos buscar outras. Nós emprestamos coisas uns aos outros, não é? É isso que é uma partilha. Quando temos um problema, e se falando agora nesta questão em concreto, é a mesma coisa. Portanto, o professor pode ser, efetivamente, o grande suporte daquela pessoa, a psicóloga da escola,
em conjunto com os amigos, com a rede que se torna, a superar esta situação e conseguir resolvê-la. Sim. Pronto, e realmente esta mensagem é mesmo importante reforçar, não é? Mesmo os colegas, entre colegas, podermos detectar esses sinais e entusiasmar a pessoa que nós achamos que não está numa relação adequada a poder falar com alguém que considere importante. Sim. Claro que sim. Aqui o Nuno, obrigado Nuno pela tua pergunta, diz que muitas vezes quando os homens são maltratados ou violados no namoro, é raro fazermos queixa e muitas vezes não somos levados a sério. E, portanto, e quanto a isso, no fundo isto não é bem uma pergunta, é mais uma constatação, não é? Os homens muitas vezes, quando resolvem falar nisso, não são levados a sério. Não sei se quer... É assim, hoje em dia, eu percebo o que o Nuno está a dizer e faz sentido mediante até as estatísticas que existem sobre estes fenómenos, não é? Que nos indicam sempre as mulheres em maior número enquanto vítima em comparação com os homens. Aquilo que nós conseguimos perceber é que provavelmente os homens aparecem em menor número porque a questão da vergonha social e do reflexo social sobre o pedido de ajuda de um homem leva-os a que não contem o que está a acontecer. Não vamos poder assumir categoricamente que há mais mulheres vítimas do que homens. O que podemos saber é que as mulheres, em termos numéricos, surgem-nos em maior número. Cada vez mais, a percepção que tenho do trabalho direto com jovens que nos pedem ajuda é que os rapazes também já pedem ajuda e não é numa fase já muito tardia. E até mesmo homens adultos já recorrem de uma outra forma aos serviços. Claro que o estigma social perante um homem vítima de violência doméstica é diferente daquilo que é para uma mulher, mas os profissionais que já estão a trabalhar nestas áreas já estão muito mais colaborantes do ponto de vista, nem é da aceitação, é da naturalidade deste facto. E que devem promover o acesso igual de um homem vítima de violência doméstica igual a uma mulher. Mas eu percebo o que o Nuno está a dizer. O que eu estou a tentar também transmitir-lhe é que, na realidade, hoje em dia já assistimos a mudanças positivas na recepção das denúncias de homens ou rapazes vítimas de violência doméstica. Claro. E realmente eu volto a pegar numa situação mais informal, não é? Se nós tivermos um colega na escola que percebemos que está extremamente deprimido porque não tem uma relação adequada, porque a namorada já controla a sua vida toda, porque ele não consegue ter paz para fazer nada, nós podemos entusiasmá-lo realmente a procurar outro tipo de ajuda. Essa é a melhor ajuda que nós lhe podemos dar. Isso também começa logo neste primeiro momento, não é? Se um amigo nosso nos vier dizer isto, não vamos começar a gozar com ele. Desculpem-me a informalidade da expressão. Não é? Exato. E que lá está, que são estas respostas que levam depois a que o estigma continue. Portanto, devemos, seja rapaz ou rapariga, devemos aceitar aquilo que nos está a dizer e estarmos disponíveis para ajudar. Ok. Raquel, se quiser parar a apresentação para nos podermos ver todos, está tudo ok. Enquanto isso, Inês, obrigado pela tua pergunta. Então a Inês pergunta assim, quando estamos numa relação e o companheiro fica amuado, obrigando o outro a sentir-se mal por tudo aquilo que faz para lhe dar atenção, se isso é considerado uma agressão psicológica? Sim. É uma forma de agredir o outro emocionalmente, que o vai fazer sentir-se mal. É uma forma de agressão psicológica, sim. Ok. Muito bem. E eu penso que aqui deste lado está tudo. Ok, pronto. Lá está. Outra pergunta em relação aos homens, não é? Como é que se lida com a questão da chalaça e do gozo ou do medo de ser gozado no caso de ser homem e de se falar sobre essa situação? Isto é um fator social, não é? Que tem que ser trabalhado a outras instâncias, que está muito relacionado com os papéis de género que estão atribuídos aos rapazes e às raparigas e que depois os próprios também ficam com esse receio dessa exposição social. Como é que se lida? Lida-se fortificando, obviamente, e fortalecendo a vítima nesse sentido. E que a sua rede de suporte possa ter uma ação positiva na aceitação daquilo que ele nos está a contar.
Só assim é que o próprio vai sentir-se seguro em partilhar e perceber que, com naturalidade, o que está a acontecer não é normal, porque as pessoas não devem, obviamente, ser vítimas de nada, mas que os seus pares, com muita naturalidade, vão aceitar o seu discurso. Portanto, no fundo, também somos nós, sociedade e amigos, que têm essa função de ajudar a combater essa chalaça, esse gozo, para poder ter aqui uma consequência positiva na pessoa. Exato. Não sei se alguém aqui que está no Meet tem perguntas. Gostava de se dirigir aqui à Raquel. Posso fazer uma? Sim, Lara. Ok. Eu gostava de saber qual é que foi o caso mais difícil com que já lidou e de que forma é que isso a afetou pessoalmente. Porque, com certeza, as pessoas que lidam com esses casos, ou de maneira diretamente, acabam por ficar com algumas sequelas, se pode dizer assim, ou com alguns tipos de medo em relação ao que presenciaram, ou neste caso lhes foi dito. Obrigada, Lara, pela pergunta. Medo não diria. Também não consigo elencar o caso que mais me marcou. São vários. E das várias realidades que tenho assistido. Talvez me reporte agora, só por uma questão, não de serem os mais graves, mas por serem momentos intensos, a vivência que tive durante um ano na casa-abrigo. São situações que nos chegam em contexto de emergência, seja, portanto, não há horas, pode ser de madrugada, o crime acabou de acontecer, e são momentos muito intensos do ponto de vista de trabalhar logo a situação na crise. Claro que ao longo dos anos trabalhar com estas situações, um dos princípios que nós profissionais devemos ter é conseguir trabalhar o impacto que isto tem na nossa vida, a consequência. Não podemos ser tão isentos de dizer que isto não tem ressonância e que quando saímos do trabalho aquilo fica lá. Em regra, são trabalhos que aquilo não fica ali no gabinete, não é? São vidas que são de grande responsabilidade. Nós também temos emoções, nós profissionais, temos é que saber trabalhá-las, porque quem está à nossa frente não pode levar com as minhas emoções. Eu tenho que estar ali de uma forma saudável para poder ajudá-la nas dela. Mas sim, são anos de confronto com realidades de vida que a maioria de nós, quando não tem acesso a estas vidas, não conhece. Por um lado, às vezes ainda bem que não conhece. Por outro lado, às vezes é importante ter uma leve percepção para percebermos o que é que se passa na vida do outro, para percebermos às vezes aquilo que temos, valorizar o que temos e potenciar o melhor de nós, em todos. Mas também foram estes anos de grande dureza emocional perante o sofrimento do outro, que eu pessoalmente sou extremamente grata, porque é isso que me permite fazer um trabalho de vida pessoal, de construção. Por isso, não há dor que não leve à mudança, e nós técnicos também nos sentimos, e a ideia é caminharmos numa mudança positiva para as pessoas que acompanhamos, mas para nós também. Por isso eu sou muito grata por ter acesso a estas vidas tão duras, que querendo quer não, a minha às vezes também se torna, tem de se tornar impermeável a essa dureza, mas sem nunca esquecer que é um ser humano que está ali e que também está a contribuir para mim. Por isso, não lhe vou destacar está bem, Lara, não me leva a mal, porque também não quereria destacar um caso que envolvesse muito sangue, percebe, do ponto de vista físico de morte, porque isso seria desvalorizar casos de violência psicológica a que eu tive acesso. Muitas das vezes ouvi essas pessoas dizerem que preferia ter levado, se calhar, um tiro ou ter levado uma agressão física do que a dor emocional que eu sinto. Por isso, é um todo. Eu acho que é um todo. Ok. O Guilherme pergunta, ele debruça-se aqui sobre as formas para prevenir a violência no namoro. E fala até
de que tipo de iniciativas é que nós podemos fazer para controlar esta situação, tendo em conta a vastidão de opiniões que há sobre exatamente. Mas muitas das iniciativas passam por momentos como este, não é? Que é a desconstrução dos mitos que estão relacionados dentro daquilo que é aceitável nas relações de intimidade. Eu acredito é que estas ações, no vosso agora, são muito importantes. Nós falamos, esta ação será uma ação de sensibilização mais do que prevenção. Penso que falaríamos numa ação de prevenção se esta ação decorresse, imaginem, vocês com 7, 8 anos, ok? Aí sim, nós estaríamos a trabalhar com estigmas que vêm da atribuição dos papéis de género, daquilo que é esperado de um homem e de uma mulher dentro de uma relação, qual é o nosso comportamento dentro das relações. Aí, nessas faixas etárias, estas campanhas têm mais um efeito preventivo, porque vão ficando dotados de informação que as ajuda a prevenir situações destas. Agora falamos com uma ação de sensibilização, é aquilo que eu estou aqui a fazer convosco, é sensibilizar-vos para este fenómeno, para isto que acontece. Portanto, campanhas e momentos como estes são ótimos, porque através do diálogo, da partilha de experiências, de ouvir que existem determinados recursos, de perceber que afinal de contas que aquilo que eu estou a viver não é assim tão positivo e que não é aceitável, pode-me reforçar a mim a ter uma atitude de mudança face ao meu problema. Ou face ao problema da minha irmã, ou face ao problema da minha mãe, ou do meu irmão, percebem? Ou seja, isto acaba por replicar nos vários mundos que nos rodeiam. Exatamente. Obrigado, Raquel. Mas, se calhar, vamos aqui deixar espaço para a última pergunta, para depois fecharmos. Okay. A nossa hora já vai adiantada. Mais alguma questão? Eu também falo muito, também sou um bocadinho culpada nisso. Não, essa foi ótimo. Eu continuo a receber mensagens que são as perguntas das pessoas aqui deste lado. Ruben, tens aqui a Ana Chagas. Força, Filomena. Pega na Ana coisa. Chagas. Ana, coloca a tua questão. É possível, quando um pai é violento com a mãe ou com o filho, é possível o filho ter de passar por por algum processo psicológico, porque pode também vir a ser violento no namoro dele? Já teve casos assim, por exemplo? Ok, essa é uma questão que muitas das vezes as pessoas nos colocam. Se quem foi vítima na infância vai replicar no futuro enquanto agressor. Existem várias teorias sobre isso. Podemos dizer que algumas questões estão presentes, ou seja, pode haver uma tendência de replicar, mas não podemos dizê-lo garantidamente. É quase que um meio-meio, ok, Ana? Porque já vimos situações em que pelo facto de ter sido vítima na infância, quer demarcar-se completamente destes comportamentos e replicá-los nas suas relações futuras. Também não podemos dizer que quem foi vítima de violência na infância é obrigado a um acompanhamento psicológico. Isso é importante, quem está com essas crianças perceba se há essa necessidade. E existindo essa necessidade, claro que sim, pode e deve tê-lo, não é? Mas, por vezes, nós vivemos situações muito difíceis na nossa vida, seja na infância ou na idade adulta, e podemos não precisar desse acompanhamento. Ok? Obrigada. Eu tinha dito que era a última, mas pelos vistos não sou uma pessoa de palavra, Raquel, então vou fazer aqui mais esta, que tinha ficado aqui perdida, do Tiago. Eu tenho uma pergunta: porquê que se eu rejeitar relações sexuais à minha namorada, sou uma besta e não gosto dela? Se for ao contrário, já é assédio? Ai, Tiago, agora desculpa, mas perdi-me. Ou seja, se eu rejeitar relações sexuais à minha namorada, sou uma besta e não gosto dela. Okay. E se for ao contrário, já é assédio. Se for ao contrário, como assim? Se for ela a rejeitar? Ou ela a pedir, ou a pessoa a querer? Se eu rejeitar as relações sexuais à minha namorada, eu sou uma besta. Sou uma besta e não gosto dela, não é? Ok, ponto. Então paramos nessa. Ponto. Exato.
se rejeitar e se o que se ouve do outro lado, que a sua namorada ou o namorado lhe diz és uma besta e não gostas de mim, isso é violência. Ok? E não é porque rejeita essas relações sexuais que o é. É um direito que é seu. Ponto. Pronto, aí o ponto final é sempre que a pessoa não quer, a pessoa não quer, e é pressionada porque aí é violência, ponto final, parágrafo, é uma coisa que não deve acontecer. Não deve acontecer. Pronto, e se for, lá está, se for ao contrário, no caso da moça se sentir pressionada, não é? E ele sente que está a ser agredido também. Não é? Porque, ok, então já é assédio. Pois, já estou a perceber. A questão é que, lá está. Se deste lado está a pressionar a outra pessoa, está precisamente a colocar-se na perspectiva que a outra lhe devolveu, que acho que disse Exato. Que era como se fosse um monstro. Portanto, aqui a questão é... A questão é nunca respeitar o não querer, não é? É nunca respeitar o não querer. Não é? Claro. Nunca é positivo quando a questão... Tiago, a questão é esta mesmo, é sempre que nós não respeitamos a vontade do outro, aqui já há qualquer coisa que não está bem, nós temos que respeitar, embora isso não nos, às vezes não nos favoreça, não é? Quando não há encontro de vontades não é positivo, claro. Mas sempre que forçamos não vai dar bom resultado. Tal e qual. Ok. Muito bem, mais alguma pergunta daqui? Tinha dito que era a última, agora sim a última aqui da sessão, não? Tudo ok? Boa. Okay. Raquel, muito obrigado. Obrigada a nós também. Está bem. Um agradecimento também à APAF por ter juntado a nós e à Raquel em termos pessoais. Filipe, obrigado pela tua ajuda técnica. Obrigada a todos. Aos restantes professores por terem estado e também muito aos alunos pela vossa participação e interesse, e acho que, claro que quem trabalha, quem está no curso da área social, então já vai levar essa braçadeira e já a tem como missão para o seu dia-a-dia, mas no fundo temos todos, não é? No nosso dia-a-dia, na nossa família, na nossa escola, com os nossos amigos, acho que podemos ficar muito mais alerta e ficarmos um bocadinho mais preparados para lidar com esta realidade, está bem? Eu acho que foi muito importante. Raquel, muito obrigado e para finalizar, muito obrigado a todos os alunos também e muito sucesso nos vossos estágios, no vosso ano e até breve. Obrigada. Ok, muito obrigado. Adeus, Raquel, até à próxima. Obrigada. Obrigada.